Boa noite e obrigado pela audiência e simpatia. Hoje vamos falar do estado da justiça no nosso país, o poder do Poder Judicial, a ação do Ministério Público, dos Tribunais Superiores, dos advogados e também dos serviços de investigação criminal. Os vários poderes públicos têm feito apelos para que a justiça seja independente, transparente e célere, e nós, ao abrigo da nossa Constituição, em nome do direito universal à liberdade de expressão e de informação, trazemos hoje assuntos que mexem com a opinião pública e publicada. Muitas vezes a imprensa é criticada por alegadamente não respeitar os valores do Código Penal vigente. No domínio dos limites à liberdade de informação salienta-se muitas vezes a questão da preservação do segredo de justiça. Muitas vezes o jornalista é criticado por ter acesso a informações que não sabe se estão ou não em segredo de justiça. De resto, a TV Exemplo tem, no entanto, procurado produzir matéria noticiosa que não atende contra o princípio da presunção de inocência. É universal que os médias escrutinam os diversos poderes da sociedade, como bem recordou recentemente o jornalista e professor Ismael Mateus no seminário que recentemente o partido que sustenta o governo promoveu para lançar a campanha de moralização da sociedade. Nós denunciamos o que poderá estar mal no exercício do poder das diversas instituições, incluindo, obviamente, o poder judicial. É este o papel que a TV Zim tem feito há mais de 10 anos para prestar um serviço de interesse público ao fiscalizar os poderes instituídos na nossa República. Assim convidamos operadores da justiça e dois parceiros do Estado na aplicação desta mesma justiça e do direito no nosso país. Dr. Gilberto Misalac, subprocurador-geral da República, uma instituição que já tem 40 anos. Muito obrigado por ter vindo. Dr. Atanásio Alfredo é diretor do Gabinete Jurídico do Serviço de Investigação Criminal e igualmente os nossos agradecimentos. O Dr. Benja Satuli é advogado, professor da Universidade Católica de Angola, lançou recentemente, praticamente há uma semana, o livro O Crime de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, a realidade angolana. Convidamos igualmente o Dr. Sérgio Raimundo, é advogado, professor da Universidade da Cochinete, deverá estar a caminho, e em Bengala temos o Dr. Inglês Pinto. Eu vou começar pelo Ministério Público, o Dr. Misalac, a Procuradoria-Geral da República, 40 anos. Que papel é que nesta, digamos, República Democrática a Procuradoria-Geral da República tem desempenhado para o cabal cumprimento da aplicação da justiça e do direito no nosso país? Muito obrigado. Boa noite. Nós temos dito que a Procuradoria-Geral da República completou 40 anos no dia 27 de abril e, portanto, atingimos uma certa maturidade. É uma instituição que tem 40 anos exatamente porque com a publicação do diploma Lei número 4/79 de 27 de abril, que instituiu a Procuradoria-Geral da República, mas antes disso já existia o Ministério Público na República de Angola. Logo a seguir a independência, não é? Por termos herdado o regime, o sistema judicial colonial, existia o Ministério Público. Com a publicação deste diploma legal, foi então assim institucionalizada formalmente a Procuradoria-Geral da República. A PGR é uma instituição incontornável para o sistema judicial. Eu tenho dito, inclusive, que se trata de uma placa giratória que alimenta o sistema judicial. Isto porque, hoje por hoje, os tribunais julgam porque tem um Ministério Público que vai promover a justiça. Tem um Ministério Público que é detentor da ação penal. Tem um Ministério Público que é também defensor dos interesses coletivos e difusos. Portanto, o Ministério Público tem um papel transversal no sistema de justiça e é um órgão atuante. É a chamada magistratura de iniciativa. O Dr. Misalac já tem alguma experiência também no acompanhamento do trabalho que os jornalistas angolanos têm feito. Como é que avalia o trabalho que os média angolanos têm exercido ou têm feito na cobertura, digamos assim, das várias instituições judiciais, incluindo a PGR? Acompanhamos com muita atenção e também com algum cuidado, porque sabemos que o nosso poder, o poder judicial, é um poder que não é legitimado pelo voto popular e carece de alguma legitimação. Portanto, a legitimação do nosso poder, do poder judicial, por assim dizer, reside exatamente no facto de este poder comunicar, prestar contas à sociedade da sua atuação, do seu papel e, neste quesito, a comunicação social tem sido muito atuante. Tem escrutinado a atividade do Ministério Público, há alguns excessos, é normal, é próprio de um processo de aprendizagem, estamos todos a fazer uma aula diferente, mas no essencial a avaliação é positiva. Nós também, instituição, temos de aprender a comunicar melhor.
porque disso dependerá a nossa aceitação na sociedade como uma instituição que vela pela democracia e que é defensora dos interesses difusos e, acima de tudo, defensora da legalidade democrática. Doutor Atanásio Alfredo, como é que tem sido a parceria na qualidade de responsável do SIC, diretor jurídico do SIC, como é que tem visto o trabalho que os serviços de investigação criminal têm feito em parceria com o Ministério Público? Boa noite, Amilcar Xavier, boa noite especial também para os telespectadores da TV Zimbo, que a esta hora nos acompanham, e agradecer em nome do Ministério do Interior, em geral, e também do Serviço de Investigação Criminal em especial, o convite que a TV Zimbo fez para virmos aqui abordar esse tema do Estado da Justiça, que é atual e é um tema importante. A parceria entre o Serviço de Investigação Criminal e o Ministério Público é uma parceria já de longa data, desde os primórdios da nossa República de Angola, em que o processo penal angolano foi se consolidando. O Ministério Público exerce o papel de dirigir a instrução preparatória e os órgãos de polícia criminal, como é o caso do Serviço de Investigação Criminal, coadjuvam o Ministério Público nessa atividade de investigar e de instruir sob orientação e uma fiscalização atuante do Ministério Público em todas as atividades que os órgãos de polícia criminal vão exercendo nesta perspectiva da investigação. E, portanto, é uma relação que é na base de uma cooperação muito próxima, é uma relação muito atuante, muito interativa e de que tem resultado os bons efeitos ao longo desses anos, que a nossa justiça em Angola é uma justiça que está em processo de transformação. É preciso ter isto em atenção, nós estamos num processo de transformação, que a etapa atual que vive o nosso país já não é a mesma que existia na Angola colonial, no período em que éramos uma província ultramarina, que termina em 1975, depois de 75 até 1992, com a alteração da Constituição. Nós não devemos perder de vista que houve um período em que nós tínhamos os tribunais populares revolucionários, onde nós tínhamos pena de morte, onde nós tínhamos, no setor da justiça, operadores que nem eram formados em direito, exerciam magistratura e até defensoria pública. E, portanto, depois de 92, esse período todo permitiu uma certa transformação. Ainda nesta transformação que foi se vivendo e de transição também, até 2010, quando surge a Constituição de 2010, também assistimos a outros processos de transformação. A citar, por exemplo, que houve um período em que nós não tínhamos um Tribunal Constitucional e que quem exercia as vestes do Tribunal Constitucional em circunstâncias específicas era o Tribunal Supremo. Portanto, tivemos essa transformação. De 2010 para cá, outras nuances foram sendo concretizadas, e para ter em atenção na caracterização do período em que nos encontramos, na etapa em que nos encontramos, seja no conjunto dos operadores da administração da justiça, tribunais, Ministério Público, a ordem dos advogados, a advocacia, provedoria, os órgãos de polícia criminal. Esta é uma etapa uma fase de profunda organização, vamos assim dizer, que está-se a fazer um investimento massivo na organização do próprio sistema. Está-se a investir na formação de mais magistrados, está-se a investir na formação de advogados, está-se a investir na formação de instrutores nos órgãos de polícia, está-se a investir muito na formação de investigadores, na construção de novas estruturas. Hoje já ouvimos falar de tribunais de comarca, ouvimos falar de tribunais de relação, ouvimos falar dos tribunais superiores. Também ouvimos falar de uma jurisdição intermédia de resolução de conflitos ou de litígios, que não é propriamente o exercício do poder jurisdicional dos tribunais. Já temos o CREL a funcionar, desde o momento em que foi criada a Lei da Mediação de Conflitos e Conciliação, a lei número 11/16 de 12 de agosto. Portanto, a nossa justiça está em transformação e todos os atores vão sabendo convergir nas suas sinergias para que a justiça seja efetiva, porque o objetivo final, vamos assim compreender, é mesmo a uniformização e a harmonização do próprio sistema de justiça e da atividade da justiça em todo o país. Hoje temos ainda algumas assimetrias. Há regiões do país em que a justiça está muito mais desenvolvida comparativamente a outras. Se vamos falar de um Cunene, comparativamente a Luanda, onde tem mais tribunais, a perspectiva é mesmo esta de cada vez mais se uniformizar e harmonizar o sistema. E aí o Serviço de Investigação Criminal atua muito proximamente e vai acompanhando toda a etapa de desenvolvimento que o Ministério Público também
estar atento. Doutor Benja Satula, o advogado em Angola tem sido respeitado pelo Poder Judicial? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Sabe, dentre os operadores da justiça, dentre os órgãos auxiliares, se calhar, os advogados são de facto os parentes pobres do sistema. E é normal que isso aconteça, é normal que se perceba isto. Muitas das vezes até fica-se com a sensação que se pretendem processos sem intervenção de advogados, né? E a Ordem tem-se batido por isto, porque é só olhar para as condições, quando se faz um desenho, uma estrutura dos tribunais, regra geral, não há salas específicas para advogados. Ou aí onde haviam salas para advogados, o que aconteceu imediatamente a seguir foi que a sala foi ocupada por outro serviço. Lembro-me, por exemplo, de um Palácio da Justiça do UIS, que era uma coisa espetacular, muito bonita, em que tinha sala, na identificação antes da inauguração, tinha sala de declarante, sala de arguido, sala de testemunhas, tem sala do procurador, sala de juiz, entretanto não havia sala de advogados. Pronto, e mesmo quando a Constituição diz, cria-se, por exemplo, aqui uma falsa ideia de prerrogativas, quando a Constituição diz, por exemplo, que os advogados têm prerrogativas constitucionais, isto são falácias que na prática depois encontramos uma coisa que não funciona. Um exemplo prático é o Palácio da Justiça. Se formos lá, tem elevadores de acesso a magistrados. Entretanto, o advogado vai nos elevadores comuns aos frequentadores do espaço para perceber justamente que há muita dificuldade. Dentro do Palácio da Justiça? Dentro do Palácio da Onde estão Justiça. os Tribunais Superiores e a PGR. E a Procuradoria-Geral da República. Está lá. E o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas também. Está lá elevadores de acesso aos magistrados e depois tem aqui... Pronto, depois o outro não se identifica, acesso geral. Pronto, o advogado entra pelo tribunal, pelo elevador do acesso geral. Isto é só uma amostra mínima da forma como de facto a Ordem e os advogados no geral têm sido tratados, têm sido considerados como parentes pobres do sistema, mas claramente, como eu digo, não há nenhuma instituição que vai estender tapete a outra, e a Ordem dos Advogados tem batido para afirmar os direitos, as prerrogativas a que tem direito pela Constituição e pela lei do exercício da profissão, para vermos se de facto conseguimos estar numa situação de paridade. Reputa isso de importante? É muito importante, porque nós reconhecemos que no processo há aqui dois players fundamentais, que são os magistrados, dos judiciários e do Ministério Público, mas necessariamente não há processo, independentemente da jurisdição, com exceção de determinados tipos de processo, os advogados são uma parte fundamental, porque os advogados representam o interesse das pessoas, e as pessoas é que têm que avaliar a justiça, e se as pessoas precisam de fazer acompanhado de advogados para ter a resolução de determinados litígios ou para defenderem os seus direitos ou interesses, precisam ver de facto que aquela pessoa que os representa está de alguma forma dignificada institucionalmente. Às vezes não acontece, mas pronto, é um problema que temos que, como disse a Atanásio, é uma situação que nós temos de facto ir combatendo e temos que criar nova mentalidade para fazermos coisas melhores. Gilberto Minzalá, quem é que gera o Palácio da Justiça? Talvez não seja importante, mas é bom saber, em função do que disse a doutora Benja Satula, afinal, quem é que manda no Palácio da Justiça? O Palácio da Justiça, é nele que funcionam os órgãos da Justiça a nível superior. Portanto, o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo, a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal de Contas. E é gerido pelo Tribunal Constitucional. Mas acredito que não é esta a questão de fundo. Quando se fala em dar algum tratamento especial, algum tratamento condigno ao advogado, acredito que a questão não seja apenas o acesso ao edifício por um elevador específico. Convenhamos que naquele edifício trabalham todos os dias magistrados judiciais e do Ministério Público. É lá que, de facto, todos os dias prestam o seu serviço público. O advogado vai ao Palácio da Justiça para resolver uma questão pontual. Imaginemos que tenhamos um elevador específico para advogados no Palácio da Justiça, quando o advogado vai de modo sazonal ao Palácio da Justiça. Há lá elevadores, certamente, nos quais os advogados poderão se fazer locomover para os andares em que vão resolver alguma questão pontual. Mas ainda assim é algo que se deve conversar pontualmente, porque não tenhamos qualquer dúvida que o advogado, a advocacia é uma instituição essencial ao exercício da justiça.
Quanto a isso, estamos de acordo. Agora, é preciso, de facto, mudarmos de mentalidade, criar condições para que os advogados tenham o exercício das suas funções aí onde funcionam os órgãos de justiça. Até aí. Para mim, é esta a grande questão. Obrigado. Estamos hoje a falar aqui no debate livre da TV Zimbo sobre o estado da justiça, o poder do poder judicial no nosso país. Convidamos Sérgio Raimundo, que já está nos nossos estúdios, Benja Satula, Gilberto Mizalaki e também Atanásio Alfredo. Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Não sai daí, porque também queremos contar com a sua contribuição neste debate na televisão que mudou a televisão. Boa noite, mais uma vez. Vamos para o intervalo. Não sai daí. E estamos de volta, debate livre. Hoje estamos a falar do estado da justiça no nosso país, com Sérgio Raimundo, Benja Satula, Gilberto Mizalaki, Atanásio Alfredo e Inglês Pinto, que está em Bengala, vai entrar em direto igualmente aqui no nosso debate, mas deixe-me saudar o Dr. Sérgio Raimundo, advogado, professor da Universidade Agostinho Neto. Na sua opinião, tem sido difícil o papel do advogado? É muito difícil. É muito difícil, por quê? É muito. Primeiro, a própria conjuntura não é muito favorável à implementação daquilo que no livro dos Direitos Fundamentais, Liberdades e Garantias vem consagrado na nossa Constituição. Aliás, eu há muito tenho estado a dizer e continuo a dizer que quem fez essa Constituição não vive em Angola. Onde é que vive? E quem a aprovou não a leu antes de aprovar. Primeiro aprovou, depois é que começou a ler. E vou-lhe dar um exemplo. Quando a nossa Constituição diz claramente que todo cidadão tem direito a manifestar, sem necessidade de uma autorização prévia da administração pública, qualquer órgão da administração. Peço desculpa, Dr. Sérgio, vou ter que interrompê-lo porque vamos ao encontro do Dr. Inglês Pinto, está em Benguela. Dr. Inglês Pinto, muito boa noite. Boa noite, ouvintes, telespectadores da TV Zimbo. É um prazer estar aqui a discutir uma questão fundamental da nação, que de facto as novas tecnologias permitem-nos a este facto e eu reconheço de facto o empenho da TV Zimbo nesse sentido. Amílcar, vamos em frente e boa noite aos meus colegas de painel, os advogados e magistrados aí presentes. Pois bem, doutor Inglês Pinto, a primeira questão em relação, digamos, ao exercício do advogado neste momento. O doutor Sérgio começava por dizer que a conjuntura não é favorável. Concorda? A conjuntura não é favorável para o exercício do advogado? Por maioria de razão, o Sérgio sabe perfeitamente que são as lides na atividade de exercício da atividade como advogado, nomeadamente advogado forense. Estamos a ouvi-lo. Perfeitamente. Eu creio que os meus colegas, enquanto advogados, têm feito o melhor para a defesa dos seus constituintes, né? Com processos que neste momento são processos complexos. No entanto, eu creio que do ponto de vista profissional, no plano técnico e fundamentalmente deontológico, estão a cumprir a sua missão. Reconhecemos que, de facto, o funcionamento do aparelho de justiça, não obstante os esforços que têm sido feitos a nível do poder, que tem responsabilidades de melhorar o sistema de justiça, mas ainda temos muitas e muitas dificuldades. Portanto, eu rendo homenagem, mesmo, perdoem-me a expressão, a todos os advogados que vão trabalhando nesse setor. É certo que a reforma do direito e da justiça, quer do ponto de vista de produção legislativa, como de melhoria e desenho da estrutura institucional, na conformidade daquilo que foi estabelecido do plano legislativo nesse setor, mas de facto as coisas têm que melhorar. Eu assisti algumas peças que foram passadas ontem e no noticiário
no noticiário de ontem e naquele programa que o Azimbo tem de Fala Angola, situações bastante constrangedoras quando nós falamos de justiça no verdadeiro sentido da palavra. Não apenas de direito, porque o direito é uma componente da justiça, em meu entender. E eu creio que nós, enquanto advogados, temos que dominar o direito, mas fundamentalmente ter o sentido de direito, de justiça melhor. Obrigado, doutor Inglês Pinto, pela sua primeira intervenção a partir da cidade das Acácias. Vou regressar ao doutor Sérgio Raimundo. Em relação à questão que lhe colocava, respondia-me que a conjuntura não é favorável para o trabalho do advogado, mas estava a cingir-se também em relação à nossa Constituição, promulgada pelo antigo Presidente da República, 5 de fevereiro de 2010. Afinal, por que é que tem que se mudar a Constituição? Eu estava a dar um exemplo. O artigo 47 consagra o direito à liberdade de manifestação e diz que não é necessário uma prévia autorização de um órgão da administração pública. E o que é que nós assistimos todos os dias, ou quase todos os dias? Sempre que alguns cidadãos queiram se manifestar e que não seja a favor do poder instituído, aparece um governante a dizer que essa manifestação não está autorizada. Quer dizer, isso só demonstra que aquele governante nem sequer conhece a Constituição. Daí a razão de eu afirmar que quem elaborou essa Constituição não vive em Angola. Porque do ponto de vista do livro dos direitos fundamentais, garantias e liberdades, nós temos um livro muito avançado para aquilo que é a nossa realidade. Por um lado. Por outro lado, nós somos um país que viemos de um sistema político monopartidário que durou décadas, para além da situação do fator guerra. E o Estado Democrático de Direito não se constrói partindo da consagração de direitos fundamentais na Constituição. É preciso mudar a mentalidade das pessoas. De tal sorte, só para lhe dar mais um exemplo dos constrangimentos e das dificuldades, é que a atividade do advogado, infelizmente, isso não é coisa de agora e não é uma coisa particular de Angola. Isto é um problema que remonta dos tempos mais longínquos. Os advogados sempre foram confundidos com políticos. E sempre que um advogado aparece a defender alguém que eventualmente está ligado a outra cor política ou partidária, ou que seja um contestatário do poder instituído, também é considerado como do contra. Eu falo por experiência própria, porque já fui tido como do contra, como também já fui tido como da situação. Isto é, quando eu defendo alguém que é da situação, eu sou aplaudido porque eu sou do sistema. Mas se eu apareço a defender alguém que já não é da situação, eu já sou contestado e até alvo, podemos mesmo assim dizer, de algumas perseguições, porque eu sou do contra. Eu falo por experiência própria, porque eu vivo isto na pele, quase todos os dias. Por isso é que eu tenho dito, o exercício da advocacia em Angola ainda é muito difícil. E a prova disso é que mais de 90%, para ser um pouco mais humilde, dos advogados inscritos na Ordem dos Advogados não fazem defesas em processos criminais. São os mais mediáticos, os mais complicados. Estão mais todos na área civil, que não têm visibilidade, não se fala deles. E até ganha-se mais lá, contrariamente àquilo que se insinua nos últimos dias nos jornais, até dizem que eu estou milionário. E não está? Não, eu até se tiverem dúvida eu posso autorizar a todos os bancos de Angola para dar acesso a quem quer que seja as minhas contas e é um dever quanto é que entro lá. Mas está com alguns dos processos mais mediáticos neste momento. Mas isso não quer dizer nada. Com o agravante que as pessoas sabem que quase todas essas pessoas que estão presas nesses processos têm contas bloqueadas, vão pagar advogado com que dinheiro? Deixe-me ouvir o doutor Inglês Pinto em relação a essa questão. Inglês Pinto está na cidade das Acácias, em Benguela. Concorda com o que disse o doutor Sérgio Raimundo? O Sérgio aí tem razão, de facto, as pessoas pensam que o pessoal que está em matéria penal, imediatamente nos casos concretos estão a ser julgados e tal, que têm o privilégio de serem os advogados que tendencialmente são mais ricos, né? E é um facto interessante, né?
e de facto ninguém pensa o lado duro, esta expressão que vou utilizar, daqueles advogados que estão neste momento a fazer a defesa dos cidadãos nossos que foram submetidos a estes processos, né? E eu elogio e faço o apelo que os meus colegas que estão nesta área continuem a trabalhar de forma afincada, com as responsabilidades inerentes àquilo que está previsto na lei da advocacia e do Estatuto da Ordem dos Advogados e do Código de Ética e de Deontologia, no sentido de fazer o melhor em defesa dos seus constituintes, que em última instância vai garantir a credibilidade do sistema de justiça. Portanto, é um desafio muito grande e eu continuo a apelar os meus colegas para continuarem a trabalhar neste sentido. Portanto, é difícil, mas não é impossível. E eu reconheço, de facto, a todos os colegas que estão neste momento na área da atividade forense, para que, de facto, aqui é um direito fundamental, que é precisamente o direito à defesa. Portanto, isto é um princípio fundamental que não podemos, de modo algum, abdicar. E nós temos responsabilidades acrescidas neste sentido. Obrigado, Dr. Inglês Pinto, por esta segunda intervenção. Vou perguntar ao Dr. Gilberto Misalac se concorda com o que disseram, quer o Dr. Sérgio Raimundo, quer o Dr. Inglês Pinto. Bem, concordo em parte. Começamos por dizer que... Começamos pelo que não concorda. Não concordo pelo facto de o sistema de justiça não funcionar sem advogados. Literalmente não funciona. Temos consciência de que justiça só será com serenidade, com objetividade e com imparcialidade se houver contraditório. E o contraditório é garantido pelos advogados. É verdade que há necessidade de o Estado cuidar melhor desta classe, mas também introduz aqui um elemento na discussão, na nossa abordagem. Estamos a falar de uma profissão liberal. Não é uma instituição pública como tal. Tem, de facto, persegue fins públicos, garante que se faça justiça com objetividade. No entanto, os advogados são liberais. O Dr. Sérgio Raimundo disse há pouco tempo que 90% dos seus colegas preferem o cível, porque talvez o cível pague mais. Nós temos, de facto, processos que são julgados com defensores ad hoc, porque os advogados não querem trabalhar no crime. E então temos que lidar com esta realidade também. Há necessidade de, se calhar, melhorar o Instituto do Patrocínio Judiciário, de modo que haja mais advogados a trabalharem no crime. Mas não querem trabalhar no crime porquê? Não se paga tão bem quanto no cível, por exemplo. Não só, querem estar expostos ao risco. Não sei se já haverá algum advogado não, com risco. Não, é o risco. Pela sua profissão, doutor Eu Sérgio já. Raimundo. Eu estou a falar com propriedade. Vou-lhe dar um exemplo. O ano passado, e a imprensa fez eco sobre isso, e algumas pessoas acharam que eu estou a brincar. Eu não preciso fazer publicidade para ganhar visibilidade. Visibilidade eu tenho demais. Eu estava em minha casa até às 3 da manhã na sala trabalhando no meu computador. E às 3 da manhã eu recolhi-me para o quarto. Das 3 até às 7 da manhã, quando eu acordei, o meu computador já não estava nem o meu telefone. Mas, doutor, deixe-me Um momento só para lhe dizer um risco. Deixa-me colocar. Não, estou a lhe dar um exemplo de risco. Acha que o magistrado do Ministério Público não corre risco? Não estou a dizer isso. Eu estou a falar em relação ao exercício da advocacia. A pergunta que me E foi é exatamente pelo exercício das nossas doutor profissões. Misalac, não entenda as minhas posições como se fosse um ataque ao Ministério Público. Nós estamos a falar da justiça no geral. E a questão que foi aqui colocada em relação ao exercício da advocacia. Sim. Acredito que a mesma questão pode ser colocada em relação aos magistrados. Eu não estou a dizer que os magistrados não corram risco. Eu estou a responder a pergunta que me foi colocada. E eu estou a falar enquanto advogado pela experiência que tenho. E eu não estou a falar porque ouvi dizer, estou a falar aquilo que eu vivo. Bom, mas como dizia, estava na sala a trabalhar? Sim. E eu quando fui-me deitar, tinha uma reunião às 9 horas, quando acordei o telefone e o computador já não estava no quarto. Alguém entrou na sua casa? Não tem explicação, não precisamos ser inteligentes. Eu tinha acabado de chegar 2 dias antes de Lisboa. Eu tinha uns trocos em euros, as pastas estavam ali, o gatuno comum, que tem fome. O primeiro alvo é a pasta. O telefone estava na banca de cabeceira, onde tinha
um relógio de ouro que valia 10 vezes mais que o telefone. Ele não levou o relógio. E para quem recaem as suas suspeitas? Não preciso dizer, cada um tira as suas conclusões. E vou lhe dizer mais, quando eu trabalhei naquele caso também complicado do comandante Kim Ribeiro, eu parei por menos de 10 minutos ali no chamado. Tinha viagem preparada para o Rio de Janeiro para passar o Natal com a minha falecida mãe, que estava lá em tratamento. Só subi numa loja para apanhar um objeto. Quando regressei, entrei para o carro, andei um bocadito, senti os cacos a caírem, tinham-me partido o vidro e só levaram o quê? Só levaram o computador. E eu tinha uma pasta com $10.000 ali no banco de trás. O Dr. Sérgio Raimundo apresentou queixa? Eu apresentei queixa até essa questão do computador, que é o mais recente, e até hoje não há nada. Eu sei que não vai dar em nada, por isso é que eu não me chatei. Deixa-me ouvir o Serviço de Investigação Criminal, Dr. Atanásio. Vou fazer O comandante de Viana, municipal de Viana, é testemunha, que até mandou uma equipa à minha casa fazer peritagem, janela, não sei o quê, onde presume. Deixa-me ouvir o Cid. Tem conhecimento? Não, por acaso, destes dois casos do Dr. Sérgio Raimundo, não tenho conhecimento, mas acredito que já fez a participação e deve estar a ser tratado no foro próprio. Nesse aspecto que se levantou sobre... Desculpe, o primeiro caso é de 2010. Pois, mas os casos envolvem as suas complexidades. Cada caso é um caso, leva o seu tempo, principalmente nas situações em que não se deixam indícios que possam levar a investigação a um porto seguro mais rápido. Aí pode levar muito mais tempo. A perícia tem que trabalhar muito mais. E pior, se os bens estavam na viatura, não há testemunhas, pior. Se foram experts que nem sequer deixaram vestígios, nem impressões digitais, nem nada, torna-se ainda mais complexo. Portanto, a investigação vai conseguir continuar seu curso até chegar a... Olha, vou-lhe dar mais um exemplo. Quando decorreu aquele processo em cabina do padre Tati, Belchior Tati e outros, eu estive lá. Mas eu não fui lá porque a família me contratou. Foi a Ordem dos Advogados. O doutor Inglês está a ouvir. Ele era o bastonário, criou uma comissão, porque o Estatuto da Ordem impõe à própria organização que quando um colega está nessa situação, a Ordem deve providenciar a sua defesa. E ele criou uma comissão coordenada pela então vice-presidenta, a doutora Idalina Vieira. E eu, como penalista, fui integrado nessa comissão. Estava o doutor Luís do Nascimento, este foi contratado pela família do Belchior, mas pela Ordem fui eu e a doutora Idalina. E claro, como penalista, acabei por assumir a liderança da equipa de defesa. Sabe o que é que se dizia por aqui? O doutor Sérgio Raimundo agora está a defender terroristas. E só não disseram que eu sou da FLEC, porque eu não sou natural de cabina, porque se eu fosse de cabina, seria dito como se fosse já agora da FLEC. Doutor Inglês Pinto, em Bengala. São verdades que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas tem que ser ditas para corrigirmos o que está mal e melhorar o que está bem. Doutor Inglês Pinto. Amílcar, de facto, a mim sempre preocupou essa questão, e enquanto cidadão e fundamentalmente enquanto jurista, bati-me seriamente em termos de defesa daquilo que está previsto na Constituição. E nós, em 2010, não obstante o facto, já na Constituição anterior, haviam aspectos que davam garantia aos cidadãos e o exercício da nossa profissão. E agora, depois de 2010, há a garantia constitucional do exercício da atividade enquanto advogados. Se não vejamos, é uma atividade de algum risco. E é preciso, de facto, todos nós, sem exceção, por maioria de razão, entidades como o Ministério Público, o Serviço de Investigação Criminal, a Ordem de Advogados e o Sistema Judicial, fazer com que, de facto, estes preceitos que estão previstos na Constituição sejam efetivamente materializados, porque, em última instância, está a defesa do cidadão, está a defesa da sociedade, a garantia de estabilidade do nosso país. Nós temos uma pátria que é um facto inquestionável. Pátria esta que surgiu com base numa luta armada, e ela foi consolidada
graças ao trabalho, ao esforço e à dedicação de muitos combatentes, nomeadamente das Forças Armadas, que temos que reconhecer inquestionavelmente, e hoje nós temos a obrigação, enquanto agentes da administração da justiça, de consolidar esta pátria. E a justiça é um dos instrumentos fundamentais para a consolidação de uma pátria que nós pretendemos que seja, de fato, uma sociedade. Portanto, aí, se o digno magistrado do Ministério Público apresentou essa questão, e tenho muitos e muitos casos dessa natureza. E vamos continuar a trabalhar em termos de solidariedade institucional, advogados, magistrados, polícias, para que de facto tenhamos uma justiça que corresponda às legítimas expectativas dos cidadãos, expectativas estas que estão no texto constitucional. Não depende da vontade de A ou B, depende da Constituição que todos nós temos o direito e o dever de cumprir. Obrigado, doutor Inglês Pinto. Portanto, este é um exercício difícil. Vamos analisar do ponto de vista da história da justiça em Angola, desde 1975, que de facto tínhamos aquela justiça que todos nós conhecemos, nem vale a pena uma questão de não ser contraproducente analisarmos o passado, mas hoje nós estamos em condições, todos juntos, com as nossas responsabilidades, trabalharmos seriamente para melhorarmos o sistema de justiça. E isto é que dá garantia ao cidadão nacional, e quando nós falamos em desenvolvimento econômico, também aqueles que pretendem fazer investimentos no nosso território nacional. Obrigado, doutor Inglês Pinto. Doutor Benja Satula, comentário a propósito do que disse o doutor Sérgio Raimundo sobre os riscos que o advogado corre no nosso país. Afinal, a conjuntura continua a não ser favorável ao trabalho do advogado. Não é só em relação aos advogados. E aqui, como o Gilberto disse, o Atanásio estiver a dizer, e concordo com o Dr. Sérgio, assim, nós temos que perceber que quem opera no setor da justiça, fundamentalmente a justiça criminal, corre riscos. Uns correm mais riscos que outros, riscos diários, sendo certo que há uma estrutura do Estado para proteger magistrados, para proteger a investigação criminal. Aliás, por alguma razão, têm licença de uso e porte de arma de fogo, uns têm agentes para os proteger e os advogados não têm. Na verdade, o advogado identifica-se com o povo e identifica-se com o interesse egoísta, que é o interesse do cliente que defende. O problema fundamental coloca-se quando o nosso constituinte, constituído arguido, é um indesejado na sociedade. Ou quando é um desejado na sociedade, como o Dr. Sérgio esteve a dizer. A partir daí o figurino muda. Mas muda também o figurino de se pretender confundir, por exemplo, os advogados que atuam nisto. Quando nós olhamos para o Ministério Público, temos de dar todas as vivas, porque é o titular da ação penal e tem a responsabilidade institucional e constitucional de fazer isto. E a investigação criminal tem a responsabilidade, de facto, de, na instrução, fazer diligências para que se juntem provas a favor ou contra. O advogado é o único que tem a responsabilidade paralela de defender a pessoa ou que foi vítima no processo ou que está a ser alvo no processo. E quando isto acontece, a perseguição e o risco é muito dirigido. Okay. E daí que o Dr. Sérgio não deixa de ter razão, e tem-na, muitas vezes, não só pelo facto de correr esse risco de vida, mas também de se ter aqui um risco reputacional. É muito simples tentar confundir o advogado de um arguido como se fosse alguém que está de acordo com as práticas de que ele vem indiciado. Pronto, ou seja, defender o advogado de um cidadão que está a ser acusado, foi pronunciado de homicídio, é como se de facto o advogado estivesse a pactuar com o homicídio. Defender alguém que esteja a ser indiciado, acusado ou pronunciado, por exemplo, de peculato, é como se o advogado estivesse de facto a pactuar com o peculato. Então há aqui uma confusão entre
entre a figura do arguido, que é constituinte do advogado e do próprio advogado, e se tentar perverter esta situação. O outro risco que se corre é, de facto, de se perceber que uns são defensores da pátria e dos interesses legítimos do Estado e outros estão do lado do contra. E nisto, quando vem do lado do contra, a ideia que vem é sempre a ideia também do advogado que está sempre contra a descoberta da verdade, contra a justiça, está a favor do criminoso e dependendo da mentalidade de quem está em frente disto, de quem compreende isto, as dificuldades têm maior ou menor grau. Dependendo do nível e do estatuto social ou político de quem está a ser indiciado, também as percepções e as reações que se tem na sociedade são diferentes. Então, aqui um risco, de facto, para a integridade física, como há para qualquer operador da justiça criminal, mas há aqui um risco reputacional, que já não há para o lado dos magistrados e da investigação criminal, mas há um risco reputacional muito grande para o lado dos advogados. Depois as pessoas têm que estar a justificar-se, porque isso é uma questão de cultura. Tem que estar a justificar, tem que estar a dizer, não se confunde isto, mas depois como é que estás a defender um criminoso, como é que defendes um homicida, como é que defendes um violador. Ou seja, as pessoas já vão catalogando e já associam a reputação e o profissionalismo do advogado à prática de que o seu cliente vem indiciado. E é um problema. E reforçar o que disse o meu colega Dr. Benja Satuli para não ser mal entendido. Eu não estou a dizer isso aqui para pôr em causa as instituições do país. Mas estou a dizer isso para que as pessoas e as instituições saibam das dificuldades que ainda se vivem a nível da administração da justiça. E é verdade que diz o Dr. Benja, todos nós corremos riscos. Nós corremos mais, porque não temos esses meios para se defender. Não temos uso e porta de arma, não temos guardas, nem em casa, nem que anda connosco. Os magistrados têm. Mas foi militar? Está bem, mas isso é outra coisa. Mas isso não me habilita a ter guardas nem andar armado. Por um lado. Por outro lado, eu disse ao Dr. Benja, nós somos confundidos e muitas das vezes a comunicação social também joga um papel muito negativo na criação dessa cultura jurídica que é necessária a melhoria do ambiente da própria administração da justiça e dos riscos que os operadores da justiça possam correr em maior ou menor grau. Quer fundamentar? Quero. Naquele caso da Nerica, por exemplo, que eu fui o defensor, numa das sessões eu saí do tribunal, quase tive que sair escoltado pela polícia. Sabe porquê? Porque há um jornal que chegou até a escrever dizendo que, como é que o Dr. Sérgio, mas o Dr. Sérgio licenciou-se em Direito aonde? Está a defender uma criminosa que matou o marido? A Ordem dos Advogados deveria retirar a carteira. Isto é grave. Porque o jornalista tem responsabilidades acrescidas. A função dele não é só de informar, mas é formar. E para isso ele tem que estar muito mais bem informado e formado. Ele tem que ir para a Constituição. A Constituição está a dizer que qualquer cidadão, ainda que encontrado a cometer um crime em flagrante delito, até que haja uma decisão proferida por um tribunal competente com trânsito em julgado, ele presume-se inocente. Daí a razão pela qual eu sempre digo às pessoas de que nós, enquanto advogados, não defendemos criminosos. Infelizmente, esta não é a mensagem que muitas das vezes a comunicação social também passa. Nós defendemos o cidadão ao abrigo da Constituição e das leis, cidadão este que, enquanto não for condenado com trânsito em julgado, é um inocente. Portanto, nós defendemos o cidadão inocente. Porque quando terminar o julgamento e for proferida a decisão condenatória com trânsito em julgado, nós já não podemos defender. O que temos que fazer é aconselhá-lo, que deve aproveitar o tempo de privação de liberdade para refletir e repensar a sua conduta, por forma a regressar ao convívio da sociedade, mostrando o lado positivo que ela ainda preserva, que ficou ofuscada com o crime objeto da sua condenação. Está a ver? Infelizmente, são esses os riscos que nós corremos. É o que disse o Dr. Benja. Eles já não correm esses riscos, porque dificilmente a imprensa ataca que o Ministério Público acusou mal.
Ou que acusou quando não devia acusar. Isso ninguém faz. Ninguém faz, claro. Mas deixe-me, eu vou dar a palavra ao Dr. Misala aqui também, o Dr. Atanásio, e vamos só novamente ao encontro do Dr. Inglês Pinto, em Benguela, é a sua última intervenção, em relação ao trabalho do Dr. Inglês Pinto que tem sido desenvolvido pelo SIC. O SIC muitas vezes tem sido acusado de prender para investigar. Como é que o Dr. Inglês Pinto avalia o trabalho que o Serviço de Investigação Criminal tem feito? Amigo, aqui uma questão que eu coloco, permita-me fazer uma breve referência nesse sentido. É precisamente a debilidade que nós temos em termos de educação, de cultura geral da nossa população. Vamos à história universal. As pessoas leem, conhecem o Tribunal de Nuremberg depois da Segunda Guerra Mundial. Quantos cidadãos morreram nessa situação? Conhecem aqui internamente a história de Angola? Houve ou não um julgamento de mercenários? Tiveram ou não direito à defesa? Com as nossas debilidades, naquela altura, fizemos o julgamento. E nós temos que desenvolver, do ponto de vista de cultura da população, que o direito à defesa é um aspecto fundamental que está previsto na Constituição, não só pelo fato de estar previsto na Constituição, mas é uma questão de respeito pela vida humana. O indivíduo tem que defender-se em qualquer circunstância, não obstante a natureza do crime do qual é indiciado. E eu aqui, em matéria de riscos da profissão, eu reconheço e não ouvi a intervenção do magistrado em Malange, que disse que, de facto, havia magistrados, não estou seguro se é do Ministério Público ou Judicial, que foram ameaçados, a integridade física estava em causa. É um risco das nossas profissões. É certo que aí o Dr. Sérgio Raimundo, o Dr. Benza Chatula defenderam que os advogados não estão, do ponto de vista institucional, com as garantias de segurança idênticas dos magistrados, diga-se a bom da verdade, né? Mas estamos aqui para servir e, como tal, merecemos, do ponto de vista de dignidade, de respeito e de proteção, que eu acho que é perfeitamente natural. Portanto, esse aspecto que nós temos que considerar. Somos, de fato, enquanto advogados, agentes de administração da justiça. Em relação ao trabalho do SIC? E eu creio que este debate vai ser interessante. E a equipa da TV Zimbo, os brasileiros agora, os angolanos também já estão parabenizados. Eu não gosto mais de ter estes indivíduos parabéns pelo fato de colocar na sua pauta um debate desta natureza. Agora, nós temos que melhorar o sistema de justiça. Tem muitas e sérias debilidades. Eu reconheço muitos magistrados e advogados que, não obstante as dificuldades, aí estiveram com determinação, sentido de missão, cumprindo a sua função. Agora temos problemas muito sérios, né? E temos que ser honestos, firmes, e aí também a responsabilidade dos políticos, quer aqueles que exercem o poder político têm responsabilidades acrescidas, quer aqueles que estão na oposição, de pressionarem no sentido positivo de melhorar o sistema de justiça. Porque sem justiça não há sociedade. Muito obrigado, Dr. Inglês Pinto. Podemos estar aqui a filosofar do ponto de vista político e jurídico, mas a justiça tem que ser sentida pelos cidadãos. Muito obrigado, Dr. Inglês Pinto, pela sua participação neste debate. Antigo bastonário da Ordem dos Advogados, está em serviço na cidade das Acácias, em Benguela. Antes de irmos para o intervalo, permitam-me que coloque uma questão ao Dr. Atanásio, do SIC. O SIC prende para investigar? Não. O SIC não prende para investigar. E vamos aqui desmistificar, já aproveitar esta oportunidade para este fim. O SIC pode, por lei, proceder a detenções, mas nunca prender. Pode proceder a detenção de qualquer cidadão, atendendo às circunstâncias previstas na lei, mas nunca prender. O cidadão só é preso depois de ser ouvido pelo Ministério Público, depois de ser constituído arguido. Só é preso mediante mandato. O SIC, se for proceder a uma prisão,
deverá estar acompanhado de um mandato que é emitido pelo Ministério Público. Portanto, o SIC não prende para investigar. E, aliás, as investigações não dependem da prisão ou não do cidadão. O cidadão pode estar em liberdade, pode estar em prisão. A investigação prossegue o seu curso normal. Portanto, não é um apanágio da investigação criminal do SIC prender as pessoas para investigar, porque nós temos mecanismos, meios, métodos para realizar a investigação, estando o cidadão detido, preso ou em liberdade. PGR, qual é a opinião que tem sobre isso? O trabalho do SIC prende ou não para investigar? Bem, o Dr. Tanásio acabou por dizer que Quero ouvir a sua opinião. Quem determina a prisão é o Ministério Público. E o Ministério Público não É isso prende que tem para acontecido? investigar. Não. O Ministério Público prende quando há evidências, quando há indícios no processo para que assim proceda. Ou seja, quando estiverem reunidos os pressupostos das leis, da lei das medidas cautelares, aí sim o Ministério Público determina a prisão. Dr. Benja, conhece algum caso? Em que se prendeu, há muitos casos, na verdade depende muito da capacidade, porque assim, como disse Atanásio, a investigação criminal faz um trabalho, quem dirige a ação penal é o Ministério Público e toda a investigação depende muito da capacidade técnica de quem está a dirigir o processo. E nestes casos nós podemos ter não propriamente a ideia de que prende-se à toa, mas a ideia de prisões ou detenções precipitadas. Ou muitas das vezes despachos ao abrigo da lei das medidas cautelares que se calhar bem ponderar dentro dos princípios, porque há uma série de princípios, da necessidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, que provavelmente as medidas pudessem ser outras. Aliás, a própria alteração da lei da prisão preventiva, a lei 18A 92 para a lei 25, era justamente para flexibilizar a aplicação das medidas de coação e enriquecer ainda mais. Só que o que acontece na prática, muitas das vezes, é que continuamos a ter a ideia de que a medida de coação mais importante que nós temos e a principal é a prisão preventiva. E muitas vezes o que é que nós temos? Ainda com prazos alargados, temos detenções que se terminam em prisão e depois o processo ainda não terminou e o prazo termina o prazo. Pronto. E qual é a lógica, qual é a leitura que se pode fazer disto? É que, de facto, aquela detenção foi precipitada. Precipitada por quê? Porque se poderia fazer um grande trabalho de instrução, de investigação, de reunir requisitos para que o momento da detenção, havendo fundamentos, pudesse estar muito bem alinhado com o prazo de instrução preparatória e com o momento em que o processo é remetido ao tribunal. Às vezes acontece coisa diferente. Eu subscrevo em tese o que disse o Dr. Benja Satula e mesmo ali o Dr. Atanásio e o Dr. Mizelac. Mas é preciso separar as águas. Até 2015, essa questão teria razão de ser, que a investigação às vezes prendia para investigar. Porque a investigação até 2015 tinha este poder, por força da tal Lei 18A/92 de 17 de julho. E disse bem o Dr. Benja, quando se aprovou a Lei 25/15 de 18 de setembro, que é a Lei das Medidas Cautelares, o objetivo fundamental foi justamente adequar a nossa Lei das Medidas Cautelares ao novo pensamento jurídico da era pós-moderna, que defende o princípio da preferência pelas medidas não privativas de liberdade em detrimento das medidas privativas de liberdade. Daí a razão de que o artigo 18 da nossa lei das medidas cautelares consagrar princípios como o da proporcionalidade, da necessidade, da adequação e da subsidiariedade. Mas qual é o maior problema? E aquilo que eu tenho estado a dizer, e vamos falar lá mais para frente em relação à reforma, porque nós, quando falamos de reforma, só falamos de reforma legislativa, aprovar novas leis, esquecemos da componente fundamental da reforma, que é o homem. O homem tem que ser formado permanentemente. Para dizer o quê? Que os magistrados do Ministério Público são os mais visados nesta matéria. A sua mentalidade não está ainda sintonizada com o espírito do legislador da Lei 25. Continuam a atuar
ao reboque, a reboque do espírito e da letra da lei da prisão preventiva, a lei 18A. É o que disse o Dr. Benja Satula, que entendem ainda que a medida cautelar mais importante é a prisão preventiva. Por quê? Porque se nós interpretarmos esta nova lei, o artigo 18, que diz quais são os princípios que deve observar a aplicação das medidas de coação, o seu número 2 vai muito mais longe e diz assim: só se deve aplicar as medidas de coação pessoal mais graves quando as menos graves, de per si ou em conjunto, não garantam a realização do fim do processo. Mas não é isso que tem acontecido. Pois estou aí, deixa-me só chegar aí. E o artigo 19 vai mais, reforça e diz pressupostos para a aplicação das medidas de coação. Exatamente. E diz o número 1, as medidas de coação pessoal, com exceção do termo de identidade e residência, só devem ser aplicadas se verificar uma das seguintes situações. E, resumidamente, são 5. Perturbação da instrução, fuga ou tentativa de fuga, perturbação da ordem e tranquilidade pública, continuidade da ação criminosa ou colocar em risco a integridade da prova já carreada nos autos. Quero ficar por aqui. Vamos para o intervalo porque temos que cumprir também com a nossa na programação. Estamos aqui a falar do Estado da Justiça com administradores da Justiça e do Direito no nosso país, com os seus colaboradores, que são os advogados. Uma pausa, nós já voltamos. Não sai daí. Cá estamos já na parte final, na reta final, mas ainda assim com alguns temas para nós colocarmos aqui em cima da mesa. Por exemplo, as burlas imobiliárias que são do conhecimento da PGR, muitos protestos da opinião pública em relação a processos ligados à Gefran, a Bem-Morar, a Build Angola, o Jardim do Éden e o Consumo Luca. Queria ouvir a PGR. Tem conhecimento desses processos? Já vai concluir. Deixa-me só colocar isso em cima da mesa. Não sei se me permite antes responder ao Dr. Sérgio Raimundo. Muito rapidamente. Não concluí, já vai-me responder. Em relação às 5 medidas que o Dr. Sérgio avançou, exatamente, medidas de coação. Exatamente. A filosofia da lei das medidas cautelares em processo penal é exatamente esta que o Dr. Sérgio Raimundo aqui avançou, muito bem avançadas. De facto, os pressupostos são aqueles que ela há pouco enunciou. No entanto, o Ministério Público aplica a medida de coação mais gravosa, que é a prisão preventiva, obedecendo os pressupostos. E mais, sabe que o Ministério Público é hierarquizado. Se o advogado, se o próprio arguido quiser, poderá reclamar ao superior hierárquico daquele magistrado que aplicou a medida de coação. E temos ainda mais, temos um controle jurisdicional, que é o chamado juiz de turno. Por exemplo, o caso do antigo ministro Augusto Tomás. Não, mas eu não concluí a minha explanação. Já vai concluir. Deixa-me só, Dr. Misalé. Não, nós estamos a falar em casos concretos, ou mais ou menos a desenhar o sistema. Há um juiz que não é magistrado do Ministério Público, que avalia em última instância da legalidade ou da pertinência daquela medida de coação aplicada pelo magistrado do Ministério Público. Portanto, o sistema está todo ele concatenado, de modo a que haja garantias para os arguidos. Não se pode agora assacar a responsabilidade do Ministério Público dizendo que o Ministério Público... Eu não atribuo é aí é que está, porque como eu não concluí o meu pensamento, Sim. Estou a ser mal interpretado. O que eu quis dizer que a atual lei consagrou esses mecanismos para oferecer maiores garantias Sim. de defesa e de respeito pelos direitos fundamentais. A quem? Ao cidadão. Porque aquelas são garantias do cidadão, dele nunca ser colocado numa situação de privação de liberdade, se não se verificar uma daquelas 5 situações. O que é que nós temos assistido nos últimos dias? A pessoa não foi encontrada a fugir. A pessoa nunca perturbou a instrução, porque sempre que é notificado, compareceu. Até ofereceu voluntariamente documentos para esclarecer o assunto. A pessoa não foi encontrada na via pública a perturbar a ordem e a tranquilidade pública. A pessoa não tentou corromper nenhum funcionário do cartório para subtrair um elemento de prova que consta dos autos, que é a tal integridade física da prova. Tem algum exemplo em concreto? Então, deixa-me só terminar. A pessoa não, portanto, não preencheu nenhuma dessas 5 situações e, de repente, Em abstrato. é mandado, é ordenada a prisão. Eu vou dar um exemplo concreto. Este caso que nós assistimos aí casos de pessoas que respondiam em liberdade provisória num processo crime.
A parte mais crítica do processo é a parte da formação do corpo de delito, que é da recolha da prova. Aí é que se impõe maior rigor e restrição da liberdade do cidadão. Se o processo foi instruído com ele em liberdade, ele nunca pôs em causa a instrução, o andamento do processo, nunca tentou fugir, e quando chega na pronúncia, o juiz manda prender, está errado, porque este pensamento era da lei antiga, que dizia assim, os crimes puníveis com penalidade acima dos 8 anos, a prisão era obrigatória, a prisão preventiva. Hoje já não é assim. Hoje já não é assim. E o Estado ganha muito mais não aplicando medidas de coação gravosas como a prisão preventiva, porque isso acarreta despesas para o Estado. E ganha muito mais tendo esta gente em liberdade. Porque não tem que ter mais guardas, não tem que ter lá mais comida, não tem que construir mais cadeias. Portanto, o que eu quero dizer é que a lei está aí, o problema é que as pessoas não têm a formação adequada para interpretar e aplicar corretamente a lei. E até só para dar uma ideia. E pode-se ganhar muito mais. Porque neste momento nós fomos acossados por uma crise e temos imensos processos que tenham provocado danos patrimoniais ao Estado. E, se o Estado arbitrar uma caução económica e mandar parte desta caução para uma conta pública e acudir uma situação em concreto, e se ao final do processo o arguido for absolvido, o Estado oferece-lhe títulos no valor do dinheiro que depositou, ou se for condenado, declara perdidos a favor do Estado, nós temos situações em que de facto vamos acudir melhor e de forma urgente às necessidades das pessoas que passam fome, os hospitais precisam ser reconstruídos, as escolas precisam ser equipadas, do que ter um cidadão supostamente indiciado num crime, por exemplo, participação económica em negócio, que tem o dinheiro na conta bloqueado e a investigação a ocorrer. Depois chega ao final de tudo e ele é absolvido, de facto perdemos a oportunidade do Estado, por vias legais e até lícitas, transformar aquele ativo em algum instrumento que possa ajudar. Deixa-me só terminar. E mais, é que ao seguirmos este caminho, qual é o outro problema que nós temos estado a viver nos últimos tempos? Prendem-se as pessoas. Quando o processo está numa fase inicial, até ainda há indícios muito frágeis. Bloqueiam-se contas, inviabilizam o funcionamento de empresas que põem em causa o emprego de milhares de cidadãos e o sustento de família. A justiça não pode ser feita a qualquer preço. A justiça tem um fim último e supremo, que não é só a certeza e segurança jurídica, mas também o garantir a estabilidade e a paz social. Qualquer medida judicial que perturba a paz e a estabilidade social, que cria desarranjo nas famílias, não será bem-vinda para a comunidade. Doutor Atanásio, objetivamente, estamos mesmo a chegar ao fim. Ainda sobre este aspecto dos cidadãos serem presos mediante a observação dos pressupostos legais. Eu queria chamar a atenção para um aspecto. Nós estamos a ir para uma tendência um tanto quanto perigosa, que é generalizar. É que, estatisticamente, os processos em que têm arguidos soltos são muito superiores aos processos que têm arguidos presos. O problema que acontece é que nos processos que têm arguidos presos são os mais mediatizados. A tendência é dizer, não, são presos e tem... Não, a grande maioria dos processos, a sua maioria, os restos estão soltos, os arguidos estão soltos. São mais mediatizados os processos que os arguidos são presos. E dá a impressão de que, em quase todos os processos, ou na maioria dos processos, os arguidos são presos, mas isso não é verdade. Esse era um aspecto que eu queria trazer aqui. Vamos encontrar mais gente em prisão preventiva do que a cumprir pena. Mas em termos de processos, nos órgãos de polícia criminal, na PGR, se o número de pessoas que estão envolvidas em processos que estão a ser investigados e instruídos na PGR, no Serviço de Investigação Criminal, estivessem detidos ou presos, não teria lugar. Eu não sei se isso corresponde. Burlas imobiliárias. Burlas imobiliárias. Questão do conhecimento da PGR. Assim, no momento, não tem... O Sangoluca, por exemplo, tem conhecimento? Eu tenho conhecimento, até porque trabalhei diretamente em muitos desses casos. Que é dos mais mediáticos em relação às burlas. De facto, lembro-me que como é que está há um processo a decorrer, há uma ação, salvo erro, não sei se terá sido nos termos da defesa de interesses difusos ou se será mesmo uma participação criminal. Salvo erro, não terá sido uma participação criminal porque os factos ocorreram
um pouco antes da saída da Sim, amnistia. eu fui advogado desse caso bem morar e deixa-me só dizer que ele iniciou como um processo crime porque realmente estávamos aqui perante uma burla. Mas eu que dizia o doutor... Houve uma amnistia, a amnistia de aquela amnistia 2016 acabou sim. por deitar este processo para o lixo. Sim. E então, E eu sempre tentar... disse às pessoas que, do ponto de vista criminal, esse processo não tinha pernas para andar. E o caso a da única Gefran? forma de resolver isso era pela via do cível. Mas a via do cível era bastante penosa para essas pessoas que já estavam desprovidas dos meios, porque muitas delas endividaram-se junto dos bancos para pagar as casas na totalidade, 200, 300 mil dólares. E não têm dinheiro para pagar as custas judiciais que não são baratas. E na altura eu sugeri a esses cidadãos, que muitos deles não me compreenderam, que era, eu até falei com o Sr. Procurador-Geral da República numa audiência que ele me concedeu, e ele concordou em ajudá-los no sentido de ser a Procuradoria-Geral da República, assumir a iniciativa da propositura de ação para aliviá-los financeiramente. Também falei com o então governador de Luanda, o Dr. Adriano Mendes do Carvalho, que manifestou também abertura no âmbito das responsabilidades sociais do Estado, e porque o caso tomou uma dimensão que é do interesse público resolver essa questão, de orientar as administrações municipais no sentido de emitir excepcionalmente uma declaração de pobreza, um atestado de pobreza a favor desses cidadãos envolvidos nesses projetos imobiliários, para que eles ficassem isentos de custas e de pagamento de impostos de justiça. E é o que está a acontecer. O Procurador-Geral da República criou uma comissão de magistrados que trabalhou com a comissão das pessoas lesadas nesse processo e, de facto, já haverá uma ação em curso em relação a esta questão da burla ao bem morar. Gefran, não trago informação em relação a Gefran, mas ainda assim eu digo que se os lesados forem a Procuradoria-Geral da República, se escreverem ao Procurador-Geral da República, solicitando que a PGR acione no âmbito dos interesses difusos e coletivos, a PGR há de fazê-lo, naturalmente. Sim, isto aí eu posso confirmar que a Procuradoria está aberta a resolver esse assunto. Eu, pessoalmente, como já disse, falei com o Sr. Procurador-Geral, manifestou a abertura e eu sei que esses cidadãos do projeto de bem morar estão a ser patrocinados pela Procuradoria-Geral da República neste momento. Obrigado, estamos a chegar mesmo ao fim, vamos fazer o nosso último intervalo, voltaremos dentro de poucos segundos para as conclusões deste debate sobre o estado da justiça no nosso país.